e chamamos o nome de um demônio para entrar com a gente na igreja. Quando chegamos lá, minha prima falou para mim assim: Presta atenção. o santo aqui é forte. E bateram palma, querendo evangelizar. E eu era aquele tipo meio abusada, meio aquela assim, sabe? Eu não gosto de crente, eu bato, eu faço, aconteço, sabe? Só aquela coisa, só tinha só pá, mas não fazia nada, né? Aí, nesse momento, eles foram lá, falaram de Jesus para mim. E o que eles falaram, eu não gostei de ouvir, porque era verdade, né? E como diz, rebelde não gosta de ouvir verdade. E o que eles falaram? O que eles falaram? Falaram que Deus tinha uma obra na minha vida. É verdade? Sim. Eles começaram a falar o que tinha, tudo que Deus tinha para mim. Só que eles falaram algo que foi interessante. Falou assim, você está grávida. E eu falei, eu não estou grávida. Revelaram isso na hora? Ele falou que eu estava grávida e que e que eu estava com uma situação que eu ia morrer. Entendeu? Nessa gravidez. Que realmente aconteceu alguns problemas e eu ia morrer. Eu não acreditei naquilo dali. Eu falei, não tô. Aí ele pegou e falou, o homem de Deus falou para mim, olha, e se você morrer nessa situação que você tá, você não tem salvação, você vai pro inferno. Nossa, eu fiquei revoltada com aquilo. Entendeu? Ele foi bem assim. Falou a palavra de Deus. Ele pregou, ele falou do jeito que Deus mandou falar. Ele falou. Pra poder, assim, encurtar, porque é uma história bem grande, eu estava grávida. A gente gosta de história. Pode contar. Gente, olha, eu tô rouca, hein? Pode ficar à vontade aqui. Eu descobri realmente que eu estava grávida. Depois, né, descobri realmente que eu estava grávida e eu não sabia que eu estava grávida. E o que ele havia falado comigo, as coisas que ele tinha falado, realmente eram coisas que só eu sabia, ele não sabia. Mas no final de tudo, daquela visita que ele foi embora, o diabo começou a falar comigo assim, foi a sua mãe que contou. Sabe, começou a dizer que foi minha mãe que tinha contado aquilo, porque a minha mãe era justamente na igreja deles. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Foi minha mãe que contou, né? Então, peraí, eu vou lá na igreja, vou envergonhar todo mundo. Aí eu fui na igreja. Presta atenção. Junto com a minha prima, fui lá na igreja com a intenção de fazer um escândalo. Eu fui vestida de uma forma bem decente, um shortinho bem curto, uma blusa bem curta, e fui lá pra igreja. Pra uma forma de envergonhar, de intimidar, né, as pessoas, afrontar. E quando eu cheguei lá, eu tive uma experiência, porque quando eu entrei na igreja, junto com a minha prima, nós passamos em uma esquina e chamamos o nome de um demônio para entrar com a gente na igreja. Que isso? Sério? Nós entramos na igreja, porque eu, apesar de ser criada dentro do espiritismo, mas não pertencer, nunca tive envolvimento nenhum com o espiritismo, a minha prima sim. E você conhecia também, tinha. né? Algumas coisas. Mas assim, eu não aceitava nada. Não, eu não conhecia nada de crente. Nada, porque Não, eu não do acompanhava espiritismo. mesmo. Do espiritismo, Conhecia. sim. Então a minha prima pegou e falou, não se preocupa, nós vamos entrar na igreja e, como diz a expressão, vamos quebrar tudo. Caramba. Eu falei, tá bom. Entramos, e quando chegamos lá, minha prima falou pra mim assim, Rejane, o santo aqui é forte. Aí eu falei assim, eu não tô sentindo nada não. Aí ela falou assim, mas eu tô sentindo. E o demônio que ela tinha chamado, ele tinha falado pra ela, falou assim, olha, o Zé tá falando comigo aqui, que essa Glória tá incomodando ele. Você conhece essa tal de Glória? Eu falei, eu não conheço. Porque a igreja tava, glória a Deus! Glória a Deus! E essa Glória estava incomodando o demônio, no caso. E ela falou assim, olha, ele falou que vai sair daqui, se a gente não sair, ele vai sair. E a minha prima caiu manifestada. Meu Deus. Foi uma coisa terrível, porque assim, pra mim, eu vendo aquilo dali, porque eu estava apoiada nela. Tipo assim, eu só tinha papo nessa palavra. Tá se garantindo nela. Tava me garantindo no que tava nela, né? De repente eu vejo ela caída lá no chão. Aí acabou ali tudo, ela pegou e foi lá pra fora e falou, não fico mais aqui dentro. Eu falei, eu vou ficar porque eu sou Rejane. Eles têm que ver que eu sou Rejane. Porque eu tinha aquela postura de dizer assim, todo mundo tinha medo de mim, porque eu era braba, eu batia, eu fazia, acontecia. Então as pessoas tinham intimidava as pessoas. Então eu não queria também sair dali assim. Eu falei, não, tem que mostrar que eu vim e eles têm que ter medo de mim. Aí eu peguei, fui lá pra fora com ela, falei pra ela, você vai ficar aqui fora? Ela, vou, porque o santo é forte aí dentro. Eu falei, então tá. Então eu vou entrar, porque eu sou Rejane. Entrei. Quando eu entrei novamente, eu ouvi uma voz falar, você bateu de frente comigo e você vai louvar o meu nome. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha um porteiro. E eu olhei para o porteiro não estava falando nada, a não ser falando glória, 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 glória. Eu sentei e continuei, e aquela voz continuou falando comigo. Eu olhava para um lado e para o outro, os irmãos estavam glória, glória, glória. E a igreja estava dando glória, só glória. Eu peguei, levantei, fui até a minha mãe, que como eu disse, minha mãe era dessa igreja. A minha mãe foi, eu fiquei a minha mãe, falei, mãe, tem uma voz cheia de marra falando comigo, que eu bati de frente com ele e vou louvar o nome dele. Aí minha mãe pegou, ô Glória! Eu falei, mãe, não é. Mãe, quem é essa Glória? Porque eu já tô irritada, eu só vou sair daqui depois de eu ver essa Glória. Aí minha mãe, minha filha, a Glória não se vê, a Glória se sente. Agora eu vou ver a Glória, porque quem vê a Glória são só os santos. E aí ela começou a falar, e ela pegou e falou assim, senta aqui. Eu sentei e ela foi lá e falou, pastor, minha filha quer cantar. Caramba. E o pastor pegou, olhou pra mim assim, né? Engoliu seco, respirou fundo, eu de bonezinho pra trás. Eita. Vestida de preto e vermelho, mas não era porque era flamenguista, é porque eu achava que preto e vermelho ia intimidar os crentes. E ele pegou e olhou pra mim assim e falou, igreja, toda igreja estenda as mãos para o céu. E a igreja estendeu as mãos e ele falou, olha, nesta noite, Deus vai esfregar a cara de Satanás no chão. E ele vai perder uma batalha.
E todo mundo levantou a mão e começou, glória, glória. E eu irritada com aquela glória, porque eu queria, todo mundo dava tanta glória. E aí ele pegou e falou, vamos ouvir a filha da irmã Claudete, porque o nome da minha mãe era Claudete. E eu fiquei, eu fiquei sem ação. Aí minha mãe, vai minha filha, você não queria cantar? Você falou que tem uma voz mandando você cantar? Eu peguei e fui. Assembleia de Deus mesmo. E eu fui lá cantar. E quando eu fui para cantar, eu peguei o microfone e eu pensei agora, como que eu vou cumprimentar a igreja? O que eu vou fazer? Aí eu lembrei que os crentes ficam na praça fazendo culto, e eu pegava e ficava rebolando, tentando atrapalhar aquele culto, e eu ouvia os crentes dizer, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, estou alegre com Jesus. Então essa foi a palavra que eu falei no momento. Eu peguei o microfone e falei, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, estou alegre com Jesus. O pessoal olhou um pro outro, Não entendeu glória! nada. E levantaram as mãos, deram glória a Deus. E eu falei assim, olha, tem uma voz cheia de marra falando pra mim poder cantar. Então esse é o meu jeito de falar. E o pessoal, glória! Só fazia isso. Aí eu falei, então eu vou cantar. A minha mãe botou a mão no ouvido. Tipo, o que ela vai cantar? Ela só canta ponto de macumba e pagode. Dentro de casa eu só ouvia, no caso, isso. Então eu só sabia ponto de macumba e pagode. Era o que eu sabia, o que eu ouvia. Então ela imaginou que eu iria cantar, era o que eu ouvia, né? E ela falou, meu Deus, ela só ouve, no caso, ponto de macumba e pagode. O que ela vai cantar aqui na igreja? E eu peguei e falei assim, eu vou cantar. E eu fiquei assim, a minha mãe era aquela mulher que lavava, passava, cozinhava, tudo que ela ia fazer era cantando um hino só. Sabe aquelas pessoas que são fiéis a um hino só? Você dá oportunidade pra ele, ele só canta aquele hino. Aquela música. Só aquele hino, aquele versículo bíblico, né, Miriam? Eu só vai cantar, eu tô aqui com a minha amiga cantora Miriam. Miriam ganhou a oportunidade, né? Aí ela já Qual é vai a lá e música? canta. Qual é a música? Irmãos, eu estou com o meu clipe, acredita? Né? Assim, então, sabe, aquela coisa. E eu lembrei que minha mãe ficava cantando. O seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. O hino que minha mãe cantava. Pois aquele hino, eu apesar de ficar tentando mostrar que eu estava desprezando, eu ouvia. E naquele momento eu comecei a cantar esse louvor. E a glória de Deus encheu aquela igreja, tomou aquela igreja. Aí eu tive minha primeira revelação. Eu via quando o teto se abria, 2 seres desciam. Um vinha com um instrumento de corda, e o outro vinha trazendo algo em suas mãos que eu não conseguia ver o que era, mas hoje eu entendo que era tipo uma brasa de fogo. E um tocava aquela harpa, né? E o outro vinha com aquela brasinha de fogo e dizia, abre a tua boca porque eu te encherei. Eu falei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E dali, daquele momento em diante, eu não consigo lembrar as coisas, porque acredito que aquele momento foi um momento de libertação. Quando eu dei por mim, eu já estava com a minha mão levantada, aceitando a Jesus como meu e esse Salvador. foi Isso já mais faz um 36 testemunho, anos. meus irmãos. Testemunho que você encontra no Raiz Gospel Podcast, certo? Testemunho maravilhoso. Gostei demais. Espero que você também tenha gostado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.